Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui para trazer a você, nesta segunda-feira, após um domingo em que nós tivemos oportunidade de adorar o nosso Deus, comemorando o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e a multidão aclamava e dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu quero deixar com você uma palavra que talvez vá ajudar você na sua vida espiritual, a você ser um vencedor. Porque o crente é aquele que está sempre repetindo aquele versículo bíblico, né? Que nós somos mais do que vencedores. Mas por que alguns cristãos fracassam? Por exemplo, porque Pedro, o apóstolo Pedro, fracassou no dia em que Jesus estava sofrendo, estava orando no jardim, já sentindo o drama da morte, quando ele iria se entregar, se oferecer um sacrifício por nós, e ele estava ali orando, ele estava junto com seus discípulos, e algumas experiências, porque Pedro passou, podem mostrar por que ele fracassou. Em primeiro lugar, Jesus avisou Pedro que viriam dias difíceis, momentos de prova, e que o inimigo, que Satanás, estava de olho em Pedro e que iria prová-lo. E Pedro respondeu a Jesus, conforme está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, verso 33. Não, Senhor, não tem problema, deixa comigo. Pedro estava confiando em si mesmo. Pedro estava cheio de orgulho, pensando que ele era forte demais, ele não precisava de ajuda espiritual. Primeiro motivo, primeira razão, primeira causa do fracasso de Pedro foi o orgulho. Segundo, quando prenderam a Jesus ali naquele jardim, Pedro logo se adiantou, pegou uma espada e cortou a orelha daquele moço, do servo do centurião. Ele estava usando armas humanas. Nós estamos numa batalha espiritual e as armas que nós usamos não podem ser as armas humanas, tem que ser as armas espirituais, aquelas que você encontra no livro de Efésios, capítulo 6, por exemplo, quando a Bíblia nos descreve qual é a armadura do soldado de Cristo. A terceira razão para o fracasso de Pedro, porque ele negou a Jesus, foi a falta de oração. Jesus estava orando sozinho e ele tinha deixado os seus discípulos também ali para orar, e quando Jesus volta, encontra todos dormindo, inclusive Pedro. E Jesus falou: vocês estão dormindo? Vocês devem vigiar, devem orar para não cair na tentação. Então veja bem, o orgulho, usar armas humanas e deixar de orar é um defeito grave que vai fazer com que você caia. E o quarto problema de Pedro está descrito também em Lucas, no capítulo 22, verso 54. E quando prenderam a Jesus, Jesus foi caminhando e Pedro começou a seguir a Jesus de longe. Seguir a Jesus de longe. Você é um crente que segue a Jesus de longe. Você tem que estar perto, você tem que estar em comunhão, você tem que estar participando, e não de longe, como muitos crentes fazem, sem assumir um compromisso com a obra de Deus.
Seja um crente fiel, firme na rocha, para poder dizer em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Que Deus o abençoe.